Aleluia. Amados, o assunto que vamos compartilhar, já desde o ano passado, eu tenho meditado e o Senhor falar no meu coração, referências e tal, viaja, volta, e Deus acrescenta, e aí fala. Ele está muito ligado a isso que o Eduardo falou sobre a maledicência. Aí nós já fez a catequese dessa referência de Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. E é mais ou menos esse assunto sobre o coração nosso. Como lidar com esse coração. Como mexer com isso. Visto que nós viemos aí do mundo, né? E a gente entra, o Senhor nos insere na vida da igreja, em relacionamentos de muita gente, e cabeças diferentes, culturas diferentes, mas o ensino é o mesmo, é um só, né? A doutrina, o comportamento, a instrução é do próprio Cristo. Isso não depende de raça, nação, cultura, não. É uma só. Jesus fez de toda raça, povo, nação, tribo, um só povo, diz lá em Efésios. Né? Toda essa raça, uma só raça. Então, ou seja, precisa ter a mesma mente, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Porque o mesmo Espírito que habitou nele é o mesmo Espírito que habita em todos nós, em todos vocês. Então, ele não vai falar algo diferente para os judeus e algo diferente para nós, gentios. Então, é um só ensino. Nós todos precisamos ter um só coração, um só comportamento. Amém? E é mais ou menos nessa direção que nós vamos estudar. Vamos abrir lá, então, em Provérbios 4, 23, para a gente lembrar novamente. Provérbios 4, versículo 23. Diz assim, todos acharam? Amém? Diz assim, sobre tudo que deve-se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda-se o coração, porque dele procede as fontes da vida. Para facilitar, para a gente entender melhor, falando na nossa linguagem, diz assim, sobre tudo que se deve proteger, proteja o seu coração, porque dele procede toda a sua caminhada, todas as suas atitudes. Tudo que deve proteger em nós, melhor proteger o máximo possível o coração. Aqui tem gente que anda de capacete, né? De moto, e põe capacete na cabeça. O capacete serve para quê? Proteger a cabeça. A gente trabalha no serviço braçal, precisa de luva para proteger a mão. Precisa de botina para proteger os pés. Aqueles que trabalham com motosserra, né? No mato, tem que ter uma tal de perneira para proteger. Né? Alguém que solda, usa um óculos de solda para proteger os olhos. Então, é nesse sentido. É nesse sentido que o Senhor está dizendo aqui. Sobre tudo que deve guardar, tudo que deve proteger. Então, a gente protege a nossa cabeça, a gente protege as mãos, a gente protege os pés. Mas e o coração? A gente protege ele? Essa é a palavra que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Sobre tudo que se deve proteger. Proteja o seu coração.
porque é de lá que vai sair as fontes da nossa vida. Ou seja, todo o meu caminhar vai depender dali. Se eu ter problema, se eu não proteger bem minha mão no acidente de alguma situação, eu posso machucar a mão e o médico amputa a mão e eu posso viver sem a mão, né? Então não vai causar tanto dano a mim. Se eu andar de moto sem capacete, acontecer um acidente, bater a cabeça, quebrar a cabeça, o médico não vai poder amputar a cabeça, né? Não tem jeito. Aí perde a cabeça. Então, precisa proteger. E o coração também precisa proteger, porque dele vai depender das minhas atitudes. As minhas atitudes. Amém? O que entra no coração? O que entra no coração? Como entra no coração? E como administrar o que entra no coração? Como entra, o que entra e como administrar o que entra nele. Se eu souber lidar com isso, a minha vida vai ser uma vida saudável. Saudável. Amados, muitas situações a gente vê no mundo aí fora, até mesmo cristãos, até mesmo evangélicos, muito machucados, emocionalmente, machucado espiritualmente, machucado até fisicamente. Irmãos que já perderam a confiança nas pessoas, perderam a esperança, porque de alguma forma, ele recebeu alguma informação, alguma ação, alguma atitude de alguém, que esse negócio entrou no coração dele e causou um dano na vida dele. Por que motivo? Porque ele não soube lidar com essas informações, com essas atitudes por aí. E aí isso entrou no coração e causou dano. Por isso ele ficou machucado, por isso ele ficou magoado, por isso ele ficou rancoroso, por isso ele perdeu a confiança nas pessoas, perdeu confiança na sociedade. Algo aconteceu, né? Ou seja, porque ele não soube administrar essas informações. E aí caiu no coração e aí ele fica assustado, cismado, né? E por conta disso, por conta dessa referência, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então o Senhor nessa noite vai nos instruir como fazer isso, como proteger o nosso coração, como guardar ele. Guardar a cabeça todos nós sabemos, né? Como é que se guarda a cabeça para andar de moto? Põe um capacete nele, né? Proteger a cabeça nós sabemos. Agora vamos aprender como proteger o coração. Amém? Mas primeiro nós vamos saber o que entra nele. Como que é? De onde são as entradas dessas informações no nosso coração? Primeiro eu queria ler lá com vocês em Marcos 7 também. Marcos capítulo 7. Marcos 7, 14 ao 23. Marcos 7, 14 ao 23. Todos acharam? Diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então Jesus estava falando sobre isso. Nada há fora do homem que entrando nele contamina. Quem tem ouvido, ouça. Versículo 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca dessa parábola em particular. Chegaram em casa, os discípulos falaram: não entendemos nada do que você falou, Jesus. Não explica para o nosso negócio aí, certinho. E aí então disse Jesus: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar ele? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem, olha só, maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro, e isso contamina o homem. O que entra pela boca, alimento, vai para o estômago, sai pelos lugares escusos que nós sabemos. Mas o que entra no coração, é isso que contamina. O que sai do coração é que contamina o homem. Mas, para sair, uma hora entrou. Para sair, uma hora entrou. O problema é isso. Como entra as informações, como entra as visões, como entra as coisas que eu vejo, que eu ouço no meu dia a dia. Como eu administro essas informações dentro do meu coração. Porque da forma que ele entrou no meu coração, ela vai sair. Um dia ela vai sair. Por exemplo, como é que eu recebo uma ofensa? Todos nós sabemos como foi o coração de Jesus. Jesus foi humilhado, ultrajado, e a Bíblia fala que ele não agiu ao contrário, não se virou contra as pessoas, não agiu como ultraje. Ele foi ofendido e não revidava. Por quê? Ele sabia administrar o coração dele. Se eu recebo uma ofensa, uma humilhação, como entra isso em mim, da forma que eu receber isso, eu vou armazenar ela no meu coração, uma hora ela vai sair. Ela vai entrar no meu coração, vai criar ira, rancor, que mais? Vingança, nós temos tudo isso aqui. E uma hora eu vou te pegar. Aquilo, ó, está aqui, ó. Não desceu. Sim, já desceu, já está no coração. Não está aqui na garganta, não. Já desceu para o coração. Como é que eu administro isso? Jesus sabia muito bem administrar todas as informações, tudo aquilo que falavam dele. Vocês já viram alguém falar assim? Oh, você está aqui engasgado. Estou engasgado com você aqui. Não está engasgado. Ele já causou o dano que tinha que causar na sua vida. Já desceu para o seu coração e já causou o dano que tinha que causar. Se você diz isso, que fulano está engasgado, o dano já foi causado em você. Já está feito o dano. O coração já está, uma hora, só falta ele sair. Só falta ele sair. Estão entendendo? Sim ou não? Amém. Então é isso. O que entra não contamina. O que contamina é o que sai do coração. Vamos ler também Mateus 12. Mateus 12, 33 ao 37. Mateus 12, 33 ao 37. Esses textos vai mostrar para nós como é o coração, como são a ação, atitudes do coração.
Amados, é assim, é muito simples. Vamos ler aqui, depois nós vamos explicar. Acharam aí? Mateus 12, 33 ao 37. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau? Pelo fruto conhecereis a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração... Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro as coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta a Deus no dia do juízo. Porque pelas suas palavras será você justificado, ou pelas suas palavras vocês serão condenados. Está vendo quanta seriedade há nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes? Eu queria repetir o versículo 34. Raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Irmãos, funciona assim. O nosso coração nos denuncia. Os nossos corações nos denunciam. Como? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelas nossas reações. Os nossos corações nos denunciam. Então ela denuncia, ela não se aguenta, ela sai fora. Ela manifesta aquilo que está lá dentro. A boca fala o que o coração está cheio. Ela nos denuncia nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos comportamentos, nossas atitudes. Como é que eu ajo? A gente fica olhando assim, vê a pessoa isso, e fala, o coração dela está assim, assado. Porque o coração manifesta. É visível. O nosso coração nos denuncia. Amém? E aí o Senhor quer que isso, cuida dele. Cuidado com esse negócio. Cuidado com o coração. Outra referência, Lucas 6. Lucas 6, versículo 43 a 45. Também fala dessa mesma situação que nós lemos lá, anterior. Diz assim, não há árvore boa que dê mau fruto. Não tem como uma árvore boa dar mau fruto. E nem tampouco a árvore má produzir bom fruto. Não tem. Aquilo que está no coração, isso vai ser. Não tem como eu esconder. Não tem como eu viver diferente. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figo de espinheiro, e nem dos abrolhos vindima uvas. O homem bom do bom tesouro tira o seu bem. O mal do mau tesouro, o mal. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então não tem como eu ter, tipo assim, eu estou mal, como é que você está? Não, eu estou bem, aí está tudo legal, como é que você foi a semana? Oh, maravilha, o coração está lá, se eu pudesse te pegar. Não é mais ou menos assim? Acho que só comigo que já aconteceu isso. Coração mal, como é que está? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Sabe, te pego. Coração mau. Precisamos, amados, ser muito sincero conosco. Se eu querer herdar a eternidade, se eu querer ir para o céu. Tem um texto em Hebreus que diz assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, precisamos entender uma coisa. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Quem me conhece, somente duas pessoas. Quem conhece você, só duas pessoas te conhecem. Você mesmo, o seu espírito te conhece.
O seu espírito sabe se você está bem ou se está mal. Você não tem como se enganar você mesmo, seu espírito. A sua consciência. Você não tem como enganar. E outra pessoa que te conhece é Deus. Deus sabe tudo que passa dentro do seu coração. Então não preciso viver enganado. Eu não preciso viver dessa forma. Eu preciso ser sincero comigo. Preciso ser sincero comigo, porque eu me conheço. Mas o Senhor também me conhece através do Espírito Santo. Ele sabe todo o meu coração, o que passa, as minhas ações, ele sabe. Não, porque não há necessidade de viver assim. Se eu querer entrar na eternidade, se eu quiser ir para o céu, estamos juntos dos irmãos. Então o que tem que fazer? Vamos arrumar aí, né? Vamos consertar nossos erros aí. Vamos juntar nossas lamúrias aí e consertar. E a Bíblia está cheia disso. Se depender de vós, depender de mim, tem paz com todos os homens. Né? Nós vamos ler várias referências. Mas até entenderam bem? Do que está cheio o meu coração? Do que está cheio o meu coração? Por onde entram as informações? Por onde entram as informações e todas as coisas da minha vida? Por 3 lugares. Por 3 lugares que entram as coisas do meu coração. Que ele pode me fazer bem ou me fazer mal. Jesus sabia, sempre a base é isso, amados. Jesus é o nosso modelo de homem. Ele sabia administrar. Ninguém de nós sofreu tanta ameaça, tanta injustiça, tanta opressão, tanta perseguição como foi Jesus. Ninguém de vocês, ninguém de nós sofreu o quanto Jesus sofreu. Não somos maiores nem melhores que ele. E ele soube administrar. E a Bíblia fala que ele habita em nós. Então, por isso, temos capacidade no Senhor, em Cristo, de saber administrar todas essas coisas dentro de nós. Amém? A dona Helena, que batizou hoje, ela já recebeu essa graça, essa capacitação de Deus para saber lidar com as suas emoções, com as suas informações. É só buscar a Cristo. É só buscar Ele, porque o Espírito Santo já foi dado a ela. Então, ela precisa agora aprender a andar na dependência desse Espírito Santo, que nos ajuda, que nos capacita, que nos molda a cada dia o nosso caráter e as atitudes. Amém? 3 coisas. A primeira dela, pelos olhos. Primeira entrada no nosso coração, pelos olhos. Mateus 6, 22 a 23. Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, como você vê as coisas? Como você vê as coisas? Com meus olhos. Como eu vejo as coisas. A forma que eu vejo, ela vai entrar. Se eu vejo como uma desgraça, ela vai entrar em mim como uma desgraça. Uma hora ela vai sair o que de lá? Desgraça. Vi desgraça, entrou desgraça, vai sair também desgraça. Como eu vejo todas as coisas. Olha só para a gente ilustrar, Jesus na cruz, pregado na cruz, embaixo dele estava lá aquela multidão, aquele povo que gritou lá, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí foram lá ver Jesus crucificado e Jesus fala para o Pai, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus falou isso sim ou não? Pai,
perdoa eles, porque eles não sabem. Imagina eu lá naquela cruz e vendo aqueles que me julgaram. Pai, desce fogo do céu e mata esse povo tudo aí, porque ele me mata. Está vendo a atitude do coração? Como Jesus via? Misericórdia. Está vendo os olhos? Como você vê as coisas? Como você vê os fatos? Eu posso administrar isso de uma forma, trazer para o meu coração e sair bênção, não maldição. Amém, amados? Preciso olhar isso, trazer para o coração e tirar ele bênção. Bênção. Amém? Nós lemos Mateus 6, 22, 23. Agora vamos lá em Gênesis 39. Gênesis 39. Aqui nós estamos falando de olhos, né? As entradas. A primeira dela entra pelos olhos. Aquilo que nós vemos. A lâmpada nossa é os olhos. Vamos ver aqui a atitude de José. Gênesis 39, versículos 6 e 7. Aqui está no contexto de que Faraó deixou toda a autoridade, confiança em José, até mesmo da sua casa. Guardar a casa, guardar tudo aquilo que ele tinha, os utensílios e tal. E aí José foi para dentro da casa dele. Vamos ver uma situação aqui. Gênesis 39, versículos 6 e 7. Potifar tudo que tinha confiado nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Como é que nós sabemos que alguém é formoso de porte e aparência? Palpando? Palpando? Só vendo. Por onde que entra? Pelos olhos. Então nós já sabemos aqui que José era bonitão. Não era? Bonitão. José era formoso de porte e de aparência. Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse. A mulher do senhor dele olhou José, bonitão. Por onde que entra o problema? Um deles, pelos olhos. Pelos olhos. Ele, porém, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Deita-te comigo. Ele, deita-te comigo, só até aí. Só para entender por onde que entra a situação. Depois nós vamos usar mais a vida de José mais para baixo. Mas aqui você viu que uma das entradas para essa mulher foi os olhos. Ela bateu o olho em José e falou: rapaz, eu quero esse homem. Eu quero esse homem para mim. Por onde que entra? Pelos olhos. Os homens veem muitas coisas. As mulheres veem muitas coisas. Os solteiros veem muitas coisas. Solteiras veem muitas coisas. Como que administra essas coisas que eu vejo? Como é que eu consigo administrar esse negócio? Porque a gente vê, nós não somos cegos. A gente vê isso, Gabriel. A gente vê. Mas como é que eu faço com aquilo que eu vejo? Essa mulher aqui não soube administrar o que ela viu. Ela era casada, tinha marido. Como é que eu administro esse negócio? Entrada. Você já viu um ditadozinho que diz assim: o que os olhos não vê,
O coração não deseja, o coração não sente. É um ditado, não é bíblico, mas é mais ou menos assim. O que os olhos não vê, o que eu não ouço, o coração não sente. Então, melhor que não fica nem saber, melhor que não veja. Né? Estão entendendo até aí? Uma das entradas, sim ou não? Amém? Mateus 20. Mateus 20. Eu não vou ler esse texto todo, mas só pegar lá para vocês verem o contexto. Mateus 20. Mateus 20, versículo de 2, anotem aí, quando chegar em casa vocês podem ler, de 2 a 15. Mateus 20, versículo de 2 a 15. Aqui está num contexto. Aqui está no contexto de que Jesus contou uma parábola. Uma parábola que que um homem estava contratando trabalhadores. E aí ele contratou uns 7 horas da manhã, por um denário. Falou, eu quero que você vai trabalhar na minha obra ali e tal, e vou te pagar um denário pelo seu dia de trabalho. 7 horas da manhã contratou ele. Aí andou mais um pouquinho, 7h30, 9 horas, achou mais outro, contratou ele. Falou, eu quero que você vai trabalhar para mim lá no meu serviço. Lá eu tenho uma obra lá, vou te pagar para você um denário. Aí outro, lá meio-dia, achou um outro. O que você está fazendo aí? Ninguém me deu trabalho, estou desempregado aí. Então vai lá na obra lá, eu tenho um serviço para você, pode ir lá. Aí ele foi, chegou tardezinha, aí esse dono da obra, vamos pagar. Chamou o cara aqui, o gato, para fazer os pagamentos. Falou, começa por aquele que trabalhou por último. E os outros lá tudo esperando, né? Bom, é igual alguém de empresa já participou do dia de pagamento. Hoje vai tudo Pix. Mas antes ficava tudo, no final do mês, tudo esperando lá, né? Pegar o cheque. Era assim, hoje já vai na conta, é Pix, ninguém fica sabendo que você ganha. Mas antes era cheque. Eu trabalhava num lugar que eles colocavam cheque, batia o cartão, né? Era o cartão, não é esse de dedo, não. Era uma máquina, eles colocavam o cartão, fazia um barulho lá, picotava o cartão. E aí no dia de pagamento eles colocavam o cheque tudo lá, atrás do seu cartão. Então você batia o cartão, já pegava o seu cheque, mas o pessoal sabia quando você ganhava. E aí o patrão falou, acerta por aquele que começou por último. E aí todo mundo, foi fulano, trabalhou, esse que começou por último, meio-dia. Aí foi lá e pagou, o cara trabalhou só meio período, ganhou, o patrão deu para ele um denário. Aí o cara que trabalhou o dia inteiro falou, então para nós vai ser mais, né? Para nós ele só trabalhou meio-dia. E aí chegou para outro, trabalhou um pouquinho, um denário também. Mas está errado. Aí, vamos ver que ele vai pagar para nós, né? Desde cedo eu estou aí. Esse assunto que estou falando está nesse contexto aqui. Aí chegou para ele, trabalhou o dia inteiro, só 500, ele falou um denário. Eu falei, não, mas negativo, ué. Negativo, por quê? Você pagou para ele lá, trabalhou meio período só, você pagou um denário. Aí o dono falou, mas por quanto que eu combinei com você? Um denário. Toma aqui o que é teu. É isso nosso combinado. Agora você quer dar ordem no meu dinheiro? Você quer me proibir de ser bom com as pessoas? Qual é a moral da história? Ele viu o pagamento de um e de outro. Aquela visão, aquele que ele viu, desceu mal no coração dele. Entrou no coração dele de uma forma, saiu com inveja. Inveja. Como você tem visto o crescimento de uns, a prosperidade de outros, a bênção de outro. Uma vez eu vi a pregação do Mário. O irmão questionou ele, por que tem muitos irmãos que são pobres, não tem nada, e tem outros que são abastados? Eu falei, tem que cuidar para Deus, né? Por que Deus resolve abençoar um e outros não, né? Certo? Deus. Se Deus, é igual esse cara, mas se esse cara resolveu pagar, dar mais para ele, o problema é dele. O problema é como eu administro isso no meu coração. Eu não posso querer ser os outros, apenas eu. Ele viu esse senhor, esse patrão,
pagando para ele o que ele achava que era injusto, mas não, o que foi combinado com ele é aquilo. Então entrou essa informação no coração dele e saiu como inveja. Está naquela lista que nós lemos lá no início. Inveja. Por que ele teve inveja? Porque ele viu algo. Ele viu. E aí ele não soube administrar isso. Entrou no coração dele de uma forma e saiu mal. E o patrão repreendeu ele. Depois você lê em casa com paciência essa referência. Amém? O que entra, o que eu posso ver? Murmuração. Tudo isso pode acontecer em mim por aquilo que eu vejo. Murmuração, inveja, ciúme. Tudo isso pode acontecer naquilo que eu vejo. Se eu não souber administrar o meu coração. Amém? Primeira porta, ouvido. Segunda porta, primeira porta, olhos. A segunda, ouvido. Aquilo que você ouve. Lembra do José? Lembra do José? O que a mulher do Potifar falou para ele? Deita-te comigo. Você vê isso? Você ouve. A mulher falou, deita-te comigo. Aí ele falou, de forma alguma. De forma alguma. Nunca vou fazer isso contra meu senhor. Além de vou estar ferindo meu patrão, ainda estou ferindo meu senhor. Meu Deus. O José soube administrar aquilo que ele ouviu. Deita-te comigo. Aí eu ouço de uma mulher, deita-te comigo. Ah, mas é agora, hein? E agora? Olha para cá, não tem ninguém? Hã? Não tem ninguém por perto? Já foi. Está aí o problema feito. Por onde entrou? Pelo ouvido. O que temos ouvido aí? Os solteiros. As cantadas. As solteiras. As cantadas das meninas. As cantadas dos meninos. As cantadas para os homens casados. Hoje está assim. Hoje não é mais só solteiros. As mulheres casadas também. Tanto os casados como os casados. Está isso na rua aí muito forte. Não estão mais respeitando mais nada. É sério isso? Como é que você administra as cantadas? As que vêm no seu vídeo, olha como você é linda, como você é bonito. A mulher viu lá o José, ele realmente era bonitão, aqui na Bíblia, fortão. A mulher não aguentou, né? Cantou ele. Como é que você se comporta em meio à sociedade? Os bonitões, as bonitonas. Tomemos cuidado, amados, com o nosso coração. Com nossos olhos, depois com nossos ouvidos. Vamos ver também 1 Samuel. 1 Samuel 24. Primeiro Samuel 24, versículos 5 a 10. Aqui é uma situação com Davi. Davi e Saul. Olha só o que aconteceu aqui com Saul. Olha bem o que aconteceu, como que Saul administrou aquilo que ele ouviu. 1 Samuel 24, 5 a 10, diz assim: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater no coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Versículo 8. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Imagina a cena. Versículo 9. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Tinha gente que chegava no ouvido de Saul e falava: Davi quer te matar. Davi quer te matar. Aí falava: é? Então vou matar ele antes que eu. Não foi isso aqui que está acontecendo aqui? Não é isso que está escrito? Como você administra aquilo que você ouve? Fulano falou de você, viu? Eduardo falou sobre a maledicência. Nunca, amados, tira um julgamento sem antes que você ouça as duas partes. Nunca tire um julgamento de ninguém, de uma fala, de coisa alguma, sem que antes você ouça as duas partes. Amados, a internet hoje é um mal terrível. Ele difama as pessoas. A internet é terrível. Ele difama as pessoas. Isso é pecado. E nós caímos nisso. Caímos disso. De braçada. A internet faz isso. Difama os famosos. Não está nem aí. Acaba com a carreira, acaba com a vida deles. Joga no ar, joga na internet lá. Se vira você com o seu problema. Isso é pecado. Isso é mal. Isso é mal. E o problema de Saul era isso. Pessoas falaram para Saul: Saul, Davi quer te matar. E Saul, Davi, para provar isso, para provar que não era isso, Davi teve Saul na mão dele. Ele estava dormindo, Davi foi lá e cortou um pedacinho da veste dele. Depois falou: aqui, ó, se eu quisesse te matar, eu matava você. Pronto. Mas eu não quero te matar. Você ouviu, alguém falou para você isso. Mas não é isso que eu quero fazer. É isso que está na Bíblia, sim ou não? É isso. Saul não soube administrar o que ele ouviu. E ele, automaticamente, como ele ouviu, ele reagiu. E às vezes nós comportamos assim. Não vou nem saber se é certo ou errado. Eu já me errado. Eu vou atrás dele, eu pego ele então. Não é assim. Não é dessa forma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dali vai proceder as suas atitudes. Como você recebe é que vai dizer as suas atitudes. E ela te denuncia. Amém? Vamos ver também, vamos ler a referência do 12 a 18 mesmo também de Samuel aí. Nós estamos em Samuel 24, né? Nós lemos de 5 a 10, vamos ver 12 a 18. Isso. Vou ler, não vou ler até desde o 12 não, vou ler só o finalzinho do versículo 1 Samuel 24, né? Vou ler o 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te pagarei com mal. Eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bom, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu me não mataste.
tu não me mataste. É isso que eu falei, né? Então, Deus deu na mão de Davi e isso, a vida de Saul. E ele provou, não é isso que eu quero com você. Nunca pensei em matar você. Falaram para você isso, mas isso não procedeu de mim. Amém? Sigamos, Isaías. Isaías 33. Isaías 33, 14 a 16. Diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Os que andam em justiça e falam o que é reto, e que desprezam o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. Olha só que ensino bom. Fecha os ouvidos, tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio. Amados, tem um jornal na televisão, que se pegar a televisão, torcer, sai sangue. Que é só desgraça. Você vai emprestar o seu ouvido para isso? Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não assenta na roda dos escarnecedores. Conversa frívola, coisa que vai fazer mal no meu coração. Para quê? Tem tanta coisa bonita, o mundo é cheio de coisas lindas, paisagens. Agora vou ouvir falar, o cara entrou na casa do outro e ficou 10 facadas. Cortou a cabeça. Oi? Rapaz, está enchendo seu coração com isso? Olha, Bíblia. Segue Bíblia. Não empresta os seus ouvidos, tapa os seus ouvidos para ouvir falar de homicídio, de desgraça. Que mais? Fecha os seus olhos para quê? Não ver o mal. É isso? Eu até perdi aqui o vento. Esse vento está bom hoje, hein, Cássio? Está ajudando aqui bastante. Versículo 16, né? Mas é isso. Tapa os ouvidos, fecha os olhos para aquilo que não presta. Tapa os ouvidos, fecha os olhos por aquilo que não presta. Nós lemos Isaías? Isso. Agora vamos em Lucas. As entradas. Falamos dos olhos, agora dos ouvidos. Lucas 18. Lucas 18, versículo 23. Lucas 18, olha só como manifesta aquilo que as pessoas ouvem. Lucas 18, 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aqui está falando daquele jovem rico. O jovem rico estava todo assim, senhor, não, eu estou servindo ao Senhor aí, faço parte aí da religião, pá, e aí encontrou com o mestre Jesus. Jesus falou para ele, mestre, eu quero ir para o céu, como é que funciona esse negócio aí? Eu quero ir para o céu aí, o que eu tenho que fazer? Jesus falou, guarda os mandamentos, faz isso aqui, honra teu pai e tua mãe, para lá. E tá bom, não, isso eu faço já. O que mais faço? O que mais tem que fazer? Agora você vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você vai e me siga. Aí ele, retirou-se triste. Mas até então ele estava alegre. Mas quando ele ouviu isso, por onde que veio? Pelo ouvido. Ele ouviu Jesus falando para ele,
vai e vende tudo. O que ele fez? Ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. O que entristece o seu coração? Por que entristece o seu coração? Olha que Davi falava para a alma dele. Amados, precisamos entender uma coisa. O coração está muito ligado à alma. O coração e a alma é um ligamento. A alma fala de emoção, sentimento, né? É o nosso psique. É o psique. Então, coração e alma estão muito ligados, os dois juntos. Está muito ligado. Então, a alma e o coração andam juntos. É o psique nosso. Como é que eu lido com isso? E aí, Jesus falou para ele, vai vendo tudo. Vai ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Não gostei do que você falou para mim. Eu não gostei, fiquei muito chateado com o que você falou para mim. Tem alguma semelhança conosco no nosso dia a dia, sim ou não? Sim ou não? Pode falar, hein? Tem muita semelhança. Fulano falou outra coisa, mas não gostei do que ele falou. Por quê? Porque você não soube administrar no seu coração. É por isso, só por isso. Jesus falou, tem um trecho, acho que Paulo diz assim, por acaso me tornei seus inimigos só porque eu te falei a verdade? Paulo que fala sobre isso, apóstolo. Por acaso tornei um inimigo seu só porque eu te falei para você uma verdade? Fiquei triste. Não gostei do que você falou para mim. Por que motivo? Porque você não administrou isso no seu coração. Porque se você soubesse administrar, falar, ele está me ajudando, ele está me edificando. É ele que perguntou. Jesus não foi dar alarido, falou, você aí, vai lá e vende tudo. Ele perguntou, o que eu tenho que fazer? Jesus foi sincero com ele. Não foi isso? Mestre, que mais tem que fazer? Tá bom, vai lá e vende. Por acaso tornou inimigo porque falou a verdade? Então não pergunta, né? Consegue administrar as informações que não descem bem no seu coração? Ou eu quero só informação boa. Vamos tal coisa, vai ser bom. Tal investimento, pode fazer, vai ser uma bênção. Que joia, vamos viajar, bora. Tá tudo sobre o evangelho da prosperidade. Dá tudo certo. Tem uma musiquinha aí que diz assim, dá tudo certo, cuidado. Tem coisas que não é assim, tem coisas que Deus abençoa, tem coisas que Deus não abençoa, não é bem assim. Então não é dar tudo certo, não. Precisamos ver qual é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então nem tudo vai dar certo na nossa vida. Precisamos aprender a administrar isso no nosso coração. As que dão errado também. Amém? Atos 7:54. Atos 7:54. Está no contexto da morte de Estevão. Estevão falou algumas coisas lá, glorificando o Senhor e tal, falou umas verdades nas caras deles, né? Falou umas verdades lá por as autoridades da época, e Estevão falou para ele lá, né? Algumas verdades para ele, para aquele povo lá. E o versículo 54 diz assim, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, e relinhavam-se os dentes contra ele. Alguma semelhança conosco? Sim ou não? Alguma vez alguém falou uma coisa para você, rapaz, se eu pego esse cara, se eu pego e... Alguma semelhança? Amados, isso é real. Eu não souber administrar as coisas, meu coração é mau, é maléfico. Acaba com a minha vida. Eu coloco minha vida no lixo por não saber administrar. Quantas atitudes erradas
Às vezes a gente toma assim, pum, não era para ter atitude. Não era para fazer assim. Age no impulso. Age na violência. Age na ouvir, pá. Não é assim. Depois nós vamos falar como vamos cuidar disso. Aqui está no contexto, Estevão falou algumas verdades na cara deles. E eles ficaram, vem nos afrontar aqui, rapaz. Ouvindo eles enfureceram-se no coração. E até arranjavam os dentes, de brabo. Saía fumaça do nariz deles. Porque não sabia administrar. Temos o Senhor em nós. E ninguém de nós foi tão afrontado igual nosso Senhor, Jesus Cristo. E Ele soube administrar. E Ele habita em nós, habita em vocês. Amém? Procuremos o Senhor no nosso dia a dia. Jesus nos exortou. No mundo, tereis aflições. Olha, vocês vão passar por aflições sim. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aprendemos com Ele. Aprendemos com Jesus, amém, amados? Glória ao Senhor, amém? Aprendemos com Jesus. Jesus falou isso. No mundo vocês vão ter mesmo aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como eu venci, vocês também vão vencer. Agora, procuremos a ajuda dele. Sem Ele, nada podeis fazer. Amém? Aleluias. Vamos ver então. Primeira porta, os olhos. Segunda porta, ouvido. Terceira porta, mente. Terceira porta é mente. Já estamos quase encerrando. Jó 20. Jó 20. Jó 20, versículo 2. Diz assim: visto que os meus pensamentos me impõem resposta e eu me apresso. Por onde que entra outra coisa? Mente. Na sua mente. Na sua mente. Vamos ver primeiro Efésios 6,16. Efésios 6,16. Efésios 6,16. Seis 16? Acho que eu anotei errado aqui. É isso mesmo. Efésios 6,16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Amados, os dardos inflamáveis do inimigo vêm na mente, vêm na sua mente. Não são dardos visíveis. Dardos é uma lança com fogo, inflamado com fogo. Espiritual, invisível, você não vê. Então Satanás lança isso na sua mente, nos seus pensamentos. Na sua mente. Fulano fez mal para você. Você vai ficar assim? Fulano pisou no seu pé. Você vai deixar? Isso é um dardo na sua mente. Satanás quer arrumar confusão entre você e o seu irmão. Aí ele lança dardo. Você vai deixar isso passar? Vai procurar justiça. Vai procurar os seus direitos. É mais ou menos assim, sim ou não? Dardos na mente. Nós lemos Jó. Meus pensamentos me impõem rápido que eu resolva esse negócio. Porque eu pensei o negócio que me exige resposta. E quem disse que é assim? Quem disse que é desse jeito? Vamos ver outra referência. Eclesiastes 10, 20.
Eclesiastes 10, 20. Diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz aos que têm asas e daria notícia das suas palavras. Nem no teu pensamento amaldiçoe o rei. Por onde que entra? Mente, pensamento. Aí ele desce para o coração. Olha só outra referência. Jeremias 4, 14. Jeremias 4, versículo 14, diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedares contigo os teus maus pensamentos? Amados, às vezes eu hospedo esse negócio em mim, mau pensamento, fica hospedado. Sabe o que é hospedar? É reter. Ficar guardado. Maus pensamentos, deixa ele guardadinho aqui. Tira isso. Maus pensamentos. Repreende em nome de Jesus. Sai da minha cabeça. Não guarde maus pensamentos na sua mente. Cuidado, porque esse vai descer para o coração. E aí vai causar o dano. E Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo para Israel: para que hospedar mau pensamento na sua mente? Amém? Mateus 9, 34. Mateus 9, versículo 3 e 4. Não é 34 não, versículo 3 e 4. Olha só. Mateus 9, versículo 3 e 4. Mas alguns escribas diziam consigo essas blasfêmias. Não falava não, só consigo mesmo. Eu comigo mesmo, pensando aqui. Então os escribas estavam pensando com ele mesmo, não estava falando. E Jesus, porém, conhecendo-lhe os seus pensamentos. Ele dizia, o que eles estavam pensando mesmo? Por que cogitais mal no vosso coração? Eles estavam pensando. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. Não abriga maus pensamentos na sua mente. Não abriga, não guarda, não hospede isso. Amém? Livra disso. Lucas 1, 51. Lucas 1, versículo 51. Aqui o cântico de Maria, só essa referência 51, diz assim: agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Eu quero ser, está na minha mente, é você. Já quer acontecer. Cuidado. Antes diz assim: se o Senhor permitir, fica muito mais suave. Se o Senhor quiser, se Ele permitir. Amém? Então são essas três portas que entram para o coração. Qual que são delas? Primeiro, os olhos. Segundo, ouvidos. Terceiro, mente. São essas três portas. Agora, como eu faço para administrar isso no meu dia a dia? Porque estou no mundo. Eu vou ver, eu vou ouvir e ver os meus pensamentos. Eu sou homem, sou gente. Não estou livre disso. Não sou cego, não sou surdo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço? Como cultivar o meu coração naquilo que é reto? Como eu cultivo o meu coração no dia a dia? Como fazer uma boa manutenção no meu coração? Ouvimos aqui os maus, né?
Agora, como eu faço a manutenção no meu coração para que eu tenha uma vida reta, atitude, né? Para que eu consiga dispersar todo o problema dos meus olhos, problemas que eu ouço e problemas que eu penso. Como fazer isso? Como fazer a manutenção no seu coração? Uma moto que anda bem tem que ter manutenção nela, né? Senão ela vem satura, não anda bem. O carro tem que ter manutenção. A nossa vida, nossa saúde tem que ter manutenção de vez em quando, no médico, né? Então, ou seja, para gozar de um bem-estar, uma saúde boa. Então, agora, como é que eu faço a manutenção no coração? Vamos lá. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como que eu vou fazer manutenção no meu coração? Dependendo do Espírito Santo. Não dependa das informações, não confie na sua carne e na sua alma, não confie nas suas emoções, confia no Espírito Santo. Deixa que Ele governe o seu coração, amém? Deixa que Cristo seja o Senhor. Lembra do que os solteiros ouviram, compartilharam conosco? Jesus, o Espírito Santo é o Senhor nosso, a alma é mordomo, ela deve obedecer, o coração, ele é mordomo. Ele só pode fazer aquilo que é mandado pelo Espírito. Amém? Aleluias. Amados, aprendemos isso. Não conseguimos fazer isso na carne, na força, na emoção, no pensamento. Eu vou forçar para que eu não vá no errado. Não adianta. Não consegue. Ninguém consegue. Só conseguimos através do poder de Jesus Cristo em nós, que age por meio do Espírito Santo, que a dona Lena recebeu hoje no batismo. Agora, dona Lena, a senhora está capacitada para fazer tudo o que Deus quer. É só depender desse Espírito Santo que habita na senhora. Amém? Busca o Espírito Santo. Já está com todos nós. O problema é que às vezes nós queremos resolver na força, na carne, na emoção. Aí pronto. E aí essas referências aqui que nós lemos, anula todos. Ouça uma informação, como é que Jesus sabia lidar? Jesus, eu fiz, deparava com situação de ofensa. Aí o Espírito Santo falou, não, paz, temperança, domínio próprio. O que é domínio próprio? O cara pisa no meu pé e eu estou de boa. O cara cuspe no meu rosto. Não fizeram isso com Jesus? Deram tapa no rosto dele. E ele reagiu? Não. O Espírito Santo. Paz, longanimidade, temperança, ter domínio próprio, ter domínio de si. Só o Espírito Santo que faz isso em nós, amados. E Ele habita em nós. Ele está em nós, somos capazes disso. Amém? Efésios 4:31. Efésios 4:31. Como fazer a manutenção do nosso coração? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como malícia. Longe. Alguma situação ocorre, falou mal, não guarda amargura no coração, tira, longe de vós isso. Isso só vai fazer mal para você, não é para outra pessoa. A amargura te entristece, te deixa doente. Longe de você, não abriga isso no coração. Tira isso. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, e bem assim como toda malícia. Mas então como é que eu faço? Mas o cara pisou no meu pé, o que tem que fazer com ele? Versículo 32, vamos ler lá? Antes sede de uns para com os outros benigno,
compassíveis, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus te perdoou em Cristo. Qual é a chave para viver bem um com o outro? Perdoa. Não guarda rancor, mágoa, amargura, como estava falando aqui, longe de vós. Mas então o que tem que fazer? Perdoa. Não tem outro jeito, amados. Deus nos deu um artifício rico para vivermos em paz uns com os outros. Eu sou pecador, vocês também são. Qual a diferença entre nós? Vocês erram, também erram. Então tem que fazer entre nós dois. Nós estamos farinha no mesmo saco. Então eu perdoo vocês, me perdoem e vamos abraçar aí. Vamos embora esse negócio aí. Vamos andar junto. Dois imperfeitos. É isso sim ou não? Estou falando alguma besteira? Estou falando alguma besteira, sim ou não? Eduardo falou aqui. Jesus falou para ele, pegaram a mulher. Pecadora mesmo, pegou no fraga. Levar a mestra agora, sim. Aqui, o que nós temos que fazer com ela? Ela estava fazendo isso. A lei fala nós pedrejar aí, viu? Aí Jesus falou para ele, então atira a primeira pedra, quem que não tem pecado? Acusado pela própria consciência, foi sair num, foi sair no outro, foi sair no outro. Quem não tem pecado? Pode ser que o erro de vocês não seja o mesmo que eu, pode ser que o meu erro não seja o de vocês, mas todos erramos, todos queremos ir para o céu, todos queremos a eternidade. Ajudemos uns aos outros, mutuamente, consolemos uns aos outros, perdoemos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Se você, Mateus 6, se você não perdoa o pecado do seu próximo, Deus tampouco perdoa os seus. Então pode parar a sua caminhada, porque não adianta. Sua caminhada está sendo em vão. Porque se você não perdoar dos outros, Deus não perdoa você, tampouco você não vai para o céu. É sério. É tão sério e tão simples. É tão sério e tão simples. Longe de vós, toda amargura, a ira, cólera. Mas então tem que fazer, então, ser de paciência com uns aos outros, perdoando uns aos outros, como Cristo vos perdoou em Cristo. Amém? Entendidos? Fácil? Eu leio qual? Eu li? 31, 32, né? Vamos ler Romanos 12. Romanos 12, 13 a 21. Tudo para fazer manutenção no coração, viu? Romanos 12, 13 a 21. Compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, concedei com aquilo que é humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos, não torneis mal por mal, não torneis mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, tende paz. No que depender de você, fica você com prejuízo. Onde um não quer, dois não brigam. Se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dê lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. A vingança é só de Deus, não é nossa. Deus não deu o direito de vingar ninguém. Por que eu quero vingar? A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre as suas cabeças. Amém, amados? Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Ó, versículo 21. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o... Vamos ler de novo em voz alta. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o...
manutenção no nosso coração. Não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Aleluia. 1 Pedro 3. Manutenção no coração. 1 Pedro 3, 8 a 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadeceis fraternalmente, sejam amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizeis, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Bênção por herança. Até o 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evita os lábios que falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique aquilo que é bom, busque a paz, empenhe em alcançá-lo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Simples. Bíblia nos ensina, o Espírito Santo nos ensina. Amém, amados? Manutenção no coração. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Veja o mal no seu coração, no seu pensamento, leva a sua mente cativa a Cristo. A Bíblia fala sobre isso. Como que eu ajo com meus pensamentos mal? Leva ela cativa para isso. O que é cativo? Preso. Não dê asa para ela. Não alimenta isso. Não alimenta os maus pensamentos. Porque quer pegar o cara. Não alimenta isso. Leva cativo a Cristo isso. Jesus, administra esse pensamento meu. Administra esse meu pensamento. Não quero isso para mim. Leva ele cativo. Prenda ele. Não dê asas. Não dê liberdade para o seu pensamento. Não dê asas. Tem a propaganda da Red Bull? Não faz isso não, viu? Não dê asas a esse negócio, não. Não dê asas à sua mente, aos seus pensamentos. Pelo contrário, Bíblia leva cativo esse negócio a Cristo. Amém, amados? Nós lemos o 2 Coríntios, né? Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Maus pensamentos. O mundo já é mal. A Bíblia fala, basta cada dia o seu próprio mal, você vai alimentar trem na cabeça, troço no coração. Tenha uma vida leve, saudável um com os outros. Cuida, faz a manutenção no seu coração para que o seu relacionamento com o irmão seja leve. Não seja pesado, cobrando, exigindo peso. Por que disso, por que daquilo? Ou se não for na minha casa, se não for na sua. Seja leve. Jesus falou uma lição simples. Faça aos outros aquilo que você quer que faça com você. Faça aos outros aquilo que você quer que faça com você. Se não vão na sua casa, vá na casa dele. Vá na casa dele. Ele não te abraça, abraça você ele. Ele não te beija, beija você ele. Se ele não te fala que te ama, fala você que ama ele. Não é isso que a Bíblia instrui? Amém. Salmos. Oi? Versículo 9. O que também aprendeste e recebeste, ouviste isto de mim
visto em mim, isso praticais, e o Deus de paz será convosco. Amém. Isso mesmo. Amém. Estamos encerrando, falta só umas 20 referências aqui. Brincadeira, mano. Salmo 45. Salmos 45. Ué, saiu o Salmo 45 da minha Bíblia aqui, será? Salmo 45, versículo 1 e 2. Olha só como que deve ser o nosso coração. Salmo 45, 1 e 2. De boas palavras transborda o meu coração. Aleluia. Amém, amados? De boas palavras transborda o meu coração. Vamos falar isso uns para os outros? De boa palavra transborda o meu coração. Isso deve ser uma verdade entre nós. De boas palavras transborda o meu coração. Olha o versículo 2. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Falam coisas suaves, agradáveis aos olhos, aos ouvidos do teu irmão, do teu próximo. Seja agradáveis uns pelos outros. Amém, amados? Manutenção no seu coração. Amém? Salmo 126. Salmo 126, só o versículo 2. Diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por que eles viram que as nações viram que grandes coisas Deus fez por eles? Por quê? A boca deles estava cheia de riso. Era um povo alegre. Era um povo feliz. Não é isso? Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de alegria, de júbilo. Então entre as nações dizia: mas que povo alegre. Por que estão alegres? Grandes coisas o Senhor fez na vida deles. O Senhor tem feito isso em nós, sim ou não? Grandes coisas o Senhor tem feito conosco. Por quê? Ficamos tristes? Por que ficamos magoados? Por que ficamos brigando uns com os outros? Por que hospedar amargura, ira, cólera, maledicência? Por quê? Todos nós temos uma só vocação. Amém, amados? Filtremos. O filtro é para purificar. Filtremos nossos olhos, filtremos nossos ouvidos, filtremos nossa mente. E o Deus será conosco. Amém? O Senhor nos ajude a viver essas verdades. Amém. Estamos com o tempo já demandado, ultrapassado, mas não dá para deixar de falar uma coisa aqui. O Zezinho falou de filtro. Eu gostaria de falar o seguinte, que tem que ser uma tranca. Se não usarmos o Espírito Santo como uma tranca, se os nossos olhos forem maus, né, o Espírito Santo tem que ser uma tranca para que os nossos olhos sejam bons. Porque senão surge uma coisa aí sobre essas três portas. Surge o orgulho. Um texto que o Zezinho leu aqui falou sobre isso. Então, se olharmos com os olhos maus, começamos a entrar uma soberba e um orgulho no nosso coração. E se também começarmos a emprestar o ouvido e deixar as coisas acontecer e começar a subir aquela soberba e falar assim: não, eu vou depois mostrar quem tem razão nesse assunto. Eu estava comentando com o Cássio aqui um caso que aconteceu comigo. E a pessoa me ofendeu injustamente. E eu passei muita vontade de tentar contradizer ele. Eu falei: não, o Senhor me acalmou, o Espírito Santo falou assim: não fala nada, fica quieto. Depois ele vai entender que você tem razão. Isso dentro de um cartório, eu com o cliente.
E de fato aconteceu tudo isso e eu fiquei com aquilo, mas fechei, tranquei aquilo que vinha mal e depois o cliente voltou de forma totalmente diferente, tudo muito diferente e as coisas totalmente mudadas. E também a questão dos pensamentos, esse versículo de Jó 20, versículo 2, gostaria que colocasse de novo aqui, porque a gente negocia com a nossa mente, a gente conversa com a nossa mente. E se esse orgulho entra pelos olhos, entra pelo ouvido, aí a gente vai negociar com a nossa mente. E aí é que a gente corre o risco de cair e de não permanecer entre os escolhidos. Ele fala, visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu apresso. Negociando, conversando com o pensamento. Então o orgulho é algo terrível, a soberba. Provérbios 16, 18. Põe para nós, por favor, aí, Pedro. Então nós precisamos de cuidar bem com isso. É realmente uma tranca. O Espírito Santo serve para isso. A soberba procede à ruína. E a altivez de espírito procede à queda. Precede a queda. Então a soberba, ela precede a ruína, vem antes da ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Então, muito cuidado, realmente, olhemos isso com cuidado, que o Espírito Santo tem que ser esse filtro, essa tranca realmente, para que essa porta não seja aberta para os olhos maus, para os ouvidos impróprios, e nós ficarmos negociando com a nossa mente. Porque se não dermos ordem para que, em nome de Jesus, você começa a negociar, daqui a pouco estamos na ruína. Amém, amados? Não poderia deixar de falar isso. Glória a Deus por essa palavra, pela paz, pela palavra do Senhor a nós. Amém?